Hoje nós nos reunimos com um culto especial. Para nós é sempre uma ocasião festiva, especial, quando nós cumprimos as ordenanças, seja a celebração da ceia, seja o batismo. O que Jesus deixou para a sua igreja é um privilégio para ela de poder cumprir, especialmente um batismo que marca o ingresso de uma pessoa convertida, mais uma pessoa salva por Cristo e que está se unindo à igreja de Jesus Cristo, está se ligando a ela. E hoje, por isso, nós vamos falar sobre esse privilégio da membresia da igreja. Eu tenho visto ultimamente um grande movimento, me parece mesmo uma arma satânica, de desprestigiar a igreja. Aquela instituição que Jesus criou, que Ele estabeleceu, tem sido negligenciada. Muitas pessoas hoje estão pregando que você não precisa de igreja, que igreja é uma coisa ruim, que a igreja é uma coisa criada por homens. É falta de olhar para as Escrituras, é falta de olhar para a Bíblia. É falta de entendimento do que é a igreja. Satanás talvez tenha trabalhado da seguinte maneira. Primeiro, disseminou inúmeras igrejas falsas para plantar muita confusão. Isso já fez com que muita gente se desvirtuasse da palavra de Deus. E hoje, que a gente vive nesse emaranhado de confusão, o discurso está mudando. Parece que Satanás mostra para as pessoas: olha que confusão, religião é tudo isso. Então, esqueça a igreja. Cada um acha que a sua igreja é certa. Cada um cria uma igreja diferente. Todas as igrejas têm o mesmo propósito, de tirar dinheiro de você, de te escravizar. Esse é o argumento de Satanás. A igreja tem ordem, a igreja tem autoridade, mas a igreja foi dada por Jesus Cristo para o mundo, para nós. A igreja está presente na terra, e exclusivamente na terra. Ela é uma instituição terrena de Jesus Cristo. A igreja não está no céu. Salvos estão no céu, mas a igreja é aqui. E ela está aqui em benefício do mundo, dos pecadores. Porque ela foi colocada aqui para anunciar o reino de Deus. Ela é para benefício dos salvos que se agregam a ela, que se unem à igreja. Porque na igreja nós desfrutamos de comunhão, nós nos edificamos mutuamente. Amém, irmãos? A igreja, fazer parte da igreja é um privilégio do cristão. Eu quero aproveitar hoje, então, para falar para a Natália que ela deve olhar para a igreja onde ela está ingressando hoje com esse olhar. E eu quero relembrar aos irmãos, aos membros da igreja, que nós devemos olhar para a nossa condição de membros da igreja dessa mesma maneira. É um privilégio sermos salvos por Jesus Cristo, pelo benefício da sua graça,
e sermos colocados na sua igreja. Sermos unidos, sermos ligados a uma igreja de Jesus Cristo. Vivendo, se reunindo, pregando a glória de Deus, adorando ao Senhor. Esse é o propósito da igreja reunida. Adorar ao Senhor. Anunciar todo o seu conselho, toda a sua palavra. Estudarmos a sua palavra. Sermos enriquecidos por ela. Nós vamos ler em Atos capítulo 2, para meditarmos a respeito dessas coisas. A partir do versículo 37. Vamos relembrar aqui o que Lucas relatou para nós. O autor, inspirado por Deus, nos revelou aquilo que aconteceu naqueles primeiros dias e que nos mostra o que é a vida da igreja, o que é nós fazermos parte de uma igreja. Se algo for diferente disso aqui, irmãos, é porque nós estamos falhando no nosso, na nossa visão da igreja, no nosso comprometimento, na nossa ligação a ela e na nossa ligação com Deus através dela. Após uma pregação de Pedro, naquele dia de Pentecostes, nós lemos aqui que aquela multidão, no versículo 37, diz que, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que devemos fazer agora? Ouvindo a palavra, a pregação do Evangelho que foi feita por Pedro. A igreja estava reunida ali, naquele dia de Pentecostes. O grande fato é esse: a igreja estava reunida quando ela recebeu o batismo do Espírito Santo, revestindo ela de autoridade e de poder para sair e cumprir sua missão. Não foi um presente pelo que eles estavam fazendo, mas foi uma promessa de Cristo para que eles pudessem fazer. Nós devemos notar que Jesus disse aos seus discípulos, à sua igreja, que não saísse de Jerusalém até que isso se cumprisse, até que ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo, à igreja. E então, naquele dia em que a atenção das pessoas foi atraída, aquela multidão que estava em Jerusalém, num dia festivo, que eles foram capacitados por Deus a falar, a glorificar a Deus em outras línguas, não línguas desconhecidas de qualquer pessoa, mas nas línguas daquelas próprias pessoas que estavam ali. Isso atraiu a atenção deles, eles se reuniram e Pedro trouxe ali uma mensagem evangelística, falando a respeito do Cristo que havia sido crucificado. E que aquilo era por conta dos pecados deles. E aqueles homens compungiram-se em seu coração. Essa é a descrição, irmãos e amigos, de alguém que foi despertado no seu temor. Alguém que compreendeu o seu estado de pecado, a necessidade do favor de Cristo. Então vem aquela questão: e agora? O que precisamos fazer? Nós lemos no versículo 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no versículo 41. Então nós vemos o que aconteceu para que aquelas pessoas viessem a se agregar à igreja. Eles ouviram o Evangelho, eles foram convertidos, eles compungiram-se em seu coração, eles foram chamados ao arrependimento. E em consequência disso, eles foram orientados a serem batizados. E nós lemos aqui que, sendo eles batizados, eles agregaram-se à igreja. O privilégio de fazer parte de uma igreja é para aquele que é convertido antes. Por isso nós não adotamos o batismo infantil. Por isso nós temos cuidado, zelo com relação ao batismo, buscando ver frutos. Buscando ver a sinceridade. A conversão é coisa seríssima. Tem que ser autêntica. Ingressar na igreja, passar pelo batismo, também é assunto sério, porque é uma declaração da nossa fé. O batismo sela a nossa ligação com a igreja, porque é requisito para que alguém faça parte dela. É curioso que é uma coisa que nós não temos uma ordenança clara, mas isso fica implícito em todo o Novo Testamento. Você se converteu, é batizado e junta-se à igreja. Algumas coisas dispensam ordem, basta ler. Né? Não tem uma ordenança, um mandamento em forma de regra estabelecida. Quem se converter terá que ser batizado para fazer parte da igreja. Mas você observa isso de maneira nítida, clara. O fato de nós sermos batizados, embora seja chamado de uma ordenança, já é um privilégio. Porque nós estamos podendo testificar publicamente da nossa fé. Aquele que realmente está em Cristo, é um privilégio anunciar Jesus Cristo. Se você não tem prazer em ser batizado ou fazer qualquer outra coisa para Deus, é melhor que não faça. Não é verdade? Ninguém deve fazer por coação, ninguém deve fazer nada, nem se batizar, nem qualquer outra coisa, por intimidação, por dar satisfações à sociedade, por uma simples imposição de regras ou por um ritual. Mas nós devemos fazer pura e simplesmente porque sabemos que aquilo é a vontade de Deus, é aquilo que nos é ensinado, e por isso nós temos prazer em fazer. O salvo, ele passa a ter o seu prazer em fazer as coisas que agradam a Deus. Amém, irmãos? Nosso prazer é esse. O que motiva a gente a levantar numa manhã fria e vir para a igreja? Ou sair numa tarde quente e vir para a igreja? O que motiva? Olha,
se não for realmente o nosso desejo de agradar aquele que deu a sua vida por nós, nós estamos fazendo pelo motivo errado. Podermos fazer isso, podermos ser batizados, podermos fazer parte de uma igreja, podermos, pela autoridade dessa igreja, pregar o Evangelho, podermos participar da celebração da ceia, podermos adorar livremente ao Senhor Jesus. É um privilégio da igreja e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Todo aquele que se agrega à igreja, ele traz consigo privilégios e traz consigo, evidentemente, responsabilidade. A vida é feita de privilégios e de responsabilidades, e a nossa vida na igreja ainda mais. É coisa séria servir ao Senhor. É coisa importante servir ao Senhor na sua igreja. Porque a igreja, sendo estabelecida por Jesus, ela deve ser vista por nós como algo sagrado. A igreja não é um clube. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa visão. Ainda ontem estávamos conversando com duas senhoras, e a conversa era, eu vou em tal igreja porque eu gosto mais dessa igreja. Eu gosto mais do louvor lá. Eu não vou em tal igreja porque eu não gosto. Gente, não é por causa de gostar ou de gostar, o que agrada a gente, que nós escolhemos o que fazer. Onde nós vamos. É lógico que, como eu disse há pouco, se o nosso prazer é agradar ao Senhor, nós vamos ter prazer em fazer o que é agradável a Ele, aprovando as coisas agradáveis a Deus. Como é que nós aprovamos? Quando nós também temos prazer naquelas coisas. Quando nós colocamos nosso coração naquilo. Naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Que maravilha, hein? Hoje nós vamos batizar uma única irmã. Alguém diria que seria preciso bem pouca água. Então, se fossem 3.000, nós precisaríamos de muito mais. Com certeza esse batistério não serviria. Ele já está ficando pequeno para o pastor. Uma pessoa salva, ela deve ligar-se à Igreja de Jesus, embora não se deva fazer confusão. Um erro doutrinário trazido por uma distorção antiga vincula as duas coisas. Para você ser salvo, você tem que estar na igreja. É uma ideia de que a salvação está na igreja. Nós, os batistas, sempre pregamos que a salvação não está na igreja. A salvação está em Cristo, porque é isso que nós lemos nas Escrituras. Mas nós queremos também que Cristo estabeleceu a sua igreja e que o crente é ensinado a ser batizado por uma igreja, e só uma igreja pode batizar. E só uma igreja autorizada por Jesus Cristo pode batizar. Não é qualquer grupo de pessoas que pode sair, criar um grupo e batizar. É um privilégio ser recebido pelo batismo em uma igreja de Jesus Cristo. E então você passar a fazer parte dela. Você fazer parte de alguma coisa que Jesus deixou. Alguns crentes não gozaram desse privilégio. Ou muitas pessoas são salvas e nunca são ligadas a uma igreja de Jesus Cristo. Pelo menos não a uma igreja verdadeira. Porque nós cremos que há pessoas que ouviram o Evangelho e são salvas.
em Cristo. Há pessoas que não tiveram oportunidade de serem batizadas. Nós temos aquele exemplo clássico do ladrão na cruz. É claro que ele foi salvo, Jesus assegurou isso para ele, que a salvação está baseada em Cristo. Mas aquele ladrão na cruz nunca teve a oportunidade de fazer parte de uma igreja. Não chegou a ter oportunidade de ser batizado. Portanto, você que tem vida, você que não se converteu no último fôlego da sua vida, e eu digo, se tem alguém aqui que ainda não entregou seu coração, sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda realmente não se rendeu ao Salvador, que não deixe isso para o último fôlego da sua vida, que você possa fazer isso em tempo de ser usado por Deus, e em tempo também de gozar desse privilégio, de ser batizado também e de fazer parte de uma igreja de Jesus Cristo. Que você possa desfrutar desse privilégio. Não para ser salvo, mas para você desfrutar disso, para você poder ser, assim, usado no meio dessa instituição criada por Jesus. Tem instituições humanas que as pessoas consideram privilégios você ser convidado a ingressar. No mundo, tem pessoas que recebem convite, por exemplo, para ingressar na maçonaria. E eles se consideram grandemente privilegiados por isso. Poxa, me escolheram. Me chamaram para fazer parte dessa associação. Para o crente isso não é privilégio nenhum. Pelo contrário. Tem pessoas famosas que são convidadas a ser nomeadas embaixadoras da Unicef e coisas assim. Para eles isso traz prestígio. Mas eu diria para você, não há privilégio maior do que você poder fazer parte daquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, a sua igreja. E a igreja, embora nós saibamos que nem todos os que estão na igreja sejam genuinamente salvos, convertidos, mas a igreja é lugar para pessoas salvas e convertidas. Os salvos devem agregar-se a ela. Os convertidos devem se ligar à igreja para servir ao Senhor por meio dela. Quando nós vamos fazer um batismo, irmãos, por exemplo, hoje, eu tenho o privilégio de estar ali, né, ministrando o batismo. Mas uma coisa que eu procuro deixar claro, e que eu gostaria que todos os irmãos sentissem isso, que quando o pastor está ali, não é o pastor que está batizando aquela irmã. Porque a autoridade não foi dada a homem algum. Amém? A autoridade não foi dada para mim. Deus só deu autoridade para um homem batizar. João. E a autoridade da igreja veio por intermédio de João. Porque todos os formadores da primeira igreja, os discípulos, foram batizados por João. E Jesus mesmo, por essa razão, fez questão de ele ser batizado por João. Jesus não precisava ser batizado por outro motivo. Mas ele não agiria hipocritamente de ensinar que todos fossem batizados, sendo que ele mesmo não fosse. Há uma questão, uma relação de autoridade que a igreja traz de Deus por meio de João.
Existem pessoas que ensinam que o batismo de João não tem nada a ver com o batismo cristão. Mas a primeira igreja foi estabelecida com o batismo de João. E quando a igreja herdou essa autoridade, ninguém mais teve, a não ser a igreja. Apolo, ao que parece, batizou alguns lá em Éfeso, porque quando Paulo chegou lá, eles só conheciam o batismo de João. E Paulo teve que rebatizar eles. É o primeiro caso de rebatismo conhecido, né? Mencionado na Bíblia. Porque Paulo batizou eles com a autoridade da igreja de Cristo. Uma vez que a igreja herdou aquela autoridade. Apolo não trazia a autoridade de João. Apolo tinha sido batizado por João. Mas ele não podia rebatizar ou batizar alguém, porque ele não trazia consigo a autoridade. Ele precisou ser esclarecido a respeito dessas coisas. Havia algumas coisas que ele não entendia ainda. Mas então, quando alguém está batizando lá, irmãos, seja o pastor, ou numa eventualidade outro irmão, esteja ministrando o batismo, não é ele, mas é a igreja. Hoje é a Igreja Batista Betel que vai batizar a irmã Natália. Amém? Não é o pastor Valdir. Não importa quem seja. A igreja vai nomear alguém, porque não dá para todo mundo entrar lá. Mas alguém vai estar fazendo isso pela autoridade da igreja. É a igreja que está fazendo. E os próximos batismos que ocorrerem aqui nessa igreja vão ser feitos também pela autoridade da igreja. E a Natália, então, vai fazer parte dessa igreja que tem autoridade. Com a mesma autoridade que ela vai ser batizada hoje, ela vai fazer parte dessa igreja que vai estar batizando outros. E assim nós vamos nos agregando. O privilégio de nós podermos cumprir uma ordem de Cristo. Hoje nós vamos desfrutar de um privilégio, de poder batizar mais uma pessoa salva por Jesus Cristo. Nós vemos no versículo 37, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Compungiram-se em seu coração. Mas no versículo 41, nós vemos que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Eles se compungiram em seu coração, receberam a palavra. Que palavra? Arrependam-se. Se não houver arrependimento, não há sentido no batismo. Não há sentido em fazer parte da igreja de Jesus. Não é verdade? Não há sentido em participar da ceia. Não há sentido em cantar louvores. Qualquer pessoa que vem visitar a igreja pode cantar junto. É convidado a cantar junto. Mas eu convido você a pensar, enquanto você canta um hino, que você medite na letra, se aquilo faz sentido para você. Nós cantamos: no serviço do meu rei eu sou feliz. Mas se você não serve ao Senhor, isso não tem sentido nenhum para você. Você pode cantar, mas não tem significado prático na sua vida. Talvez sirva para a sua reflexão, né? Para você verificar que você precisa tomar atitudes com Deus. Todo salvo deve ser batizado em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer, pela sua autoridade. Jesus revestiu a sua igreja dessa autoridade. Quando ele disse: é-me dado todo o poder, portanto, ide. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho deixado.
tudo isso é feito pela autoridade de Jesus, pela igreja. Todos os salvos devem agregar-se. É um privilégio se juntar. Se você disser, eu sirvo a Deus, mas eu não gosto de crente, tem alguma coisa de estranho. Se você não gosta das pessoas que servem a Jesus, que falam de Jesus, que proclamam o nome dele, se você não gosta das pessoas que compõem a igreja que ele estabeleceu, portanto você não vai se agregar, não vai se juntar a elas, existe algum conceito muito errado na sua vida. O verdadeiro salvo, ele tem o privilégio, a bênção de poder se juntar com outros salvos. Irmãos, que gostoso é, que bom é nós podermos comungar da mesma fé. Que gostoso é nós podermos juntos adorar a Deus. Juntos nós trabalharmos pela pregação, pela difusão do Evangelho, pelo ensinamento das doutrinas que nos foram deixadas pelos apóstolos de Jesus. E é sobre isso que ele fala a partir do versículo 42. Vamos seguir aqui com o texto. Nós lemos na parte final desse capítulo o seguinte: e perseveravam, então, aqueles que já estavam lá, juntamente com as quase 3.000 pessoas, notem, são quase 3.000, é um número aqui próximo, né? Relatado por Lucas. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, olha o privilégio de nós sermos agregados à igreja. Nós podermos perseverar juntos nessas coisas. Até aparece aqui a palavra perseverar, tanto no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, como também no versículo 46, né? Perseverando unânimes, todos os dias no templo. Perseverar, constância. Eles estavam ali, continuamente. Muita gente vê isso como um enfado, né? As pessoas às vezes questionam, eu acho que muitos irmãos aqui já sofreram isso, alguém perguntar para você, mas você vai na igreja todo domingo? Aí você fala, eu vou de terça também, eu vou de quarta também. Eu falo, nossa, mas você é fanático, hein? Tem tantas coisas que essas pessoas fazem todo dia. Talvez elas assistam novela todo dia. Elas devem trabalhar todo dia. Espero que trabalhem. Pelo menos de segunda a sexta. Para nós, estar na igreja é uma necessidade. Estar reunidos, perseverar com a igreja é uma necessidade e um privilégio.
Quando nós nos ausentamos por algum tempo, nós nos ressentimos disso. Eu às vezes gosto de visitar. Quando sou convidado a pregar em outra igreja, gosto de viajar. Então, às vezes a gente se ausenta. E é gostoso estar com aqueles irmãos. É gostoso passear. Mas às vezes a gente fica uma semana longe da nossa igreja e parece que foi um mês. Se isso não acontece com você, é um mau sinal. Talvez você esteja se acostumando com a distância. De se ausentar. Porque, irmãos, o natural e o privilégio de... o natural é que o privilégio de nós fazermos parte de uma igreja nos leva a perseverar em andar juntos, em cultuar juntos. Se você prestar atenção nesse versículo 42, ele está falando aqui de comunhão, né, de doutrina dos apóstolos. Isso é pregação, isso é ensino. Na comunhão, no partir do pão, celebração da ceia. Eles não faziam uma vez por mês, ao que parece, como nós fazemos tradicionalmente. Não há estabelecido quantas vezes nós devamos fazer isso, mas ao que parece nos primeiros tempos eles celebravam sempre a ceia, eles sempre partiam o pão. E nas orações, essas coisas compõem um culto. Eles perseveravam nisso. No versículo 46, perseveravam unânimes todos os dias no templo. Eles se reuniam para cultuar juntos, andar juntos, no ensino dos apóstolos. Porque para nós é um privilégio receber da palavra de Deus, o alimento que nos estimula, que nos fortalece na nossa fé, no nosso vigor espiritual, no nosso entendimento das coisas de Deus, onde nós crescemos espiritualmente. É uma dádiva de Cristo nos permitir que nós façamos parte de uma igreja onde nós podemos gozar dessas coisas, de nós sermos edificados com o ensino da palavra de Deus, de nós podermos ser edificados na comunhão com os irmãos, de nós podermos participar do memorial do sacrifício de Cristo, da ceia, de nós podermos compartilhar nossas orações. As quartas-feiras, nem todos os irmãos podem estar, e alguns talvez podem, mas não pegaram o gosto por isso ainda. Eu desafio você a se aplicar um pouquinho mais, se esforçar para vir, se for o caso. Mas nós nos reunimos, nós trocamos pedidos de oração, nós oramos uns pelos outros. É bom saber que um irmão está orando por você, especialmente. É bom você conhecer as aflições dos seus irmãos e orar por ele. Nós somos ligados em um corpo. E o que aflige o outro deve nos afligir também. Eu imagino que os irmãos estejam apreensivos, aflitos no seu coração pela família do irmão Daniel, pelo ocorrido com o Henrique, pela saúde dele. Que Deus ajude, que não, abençoe, que não seja nada de mais sério, que não tenha nenhuma sequela, que possa ser uma coisa passou. A gente se colocar no lugar dos irmãos, a gente sentir com eles e por eles.
Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Andar juntos, irmãos. É um privilégio você ter pessoas com a mesma fé, com o mesmo Cristo, com quem você pode andar junto. Caminhar com Ele ao longo da sua vida. Você, junto, estudar a palavra de Deus. Nós nos reunimos, não é para fazer oba-oba, nós nos reunimos de manhã, à tarde, à noite, domingo, com intenção de estudar a palavra de Deus. Às terças-feiras, às quartas. E se a gente tivesse condições, se reuniria mais vezes. Tem pessoas que nos visitam e falam, interessante. É comum a gente ouvir isso. É interessante, a igreja, como se explica a Bíblia. Porque não é o que as pessoas veem por aí, na maioria das vezes. Um lugar onde se abre as Escrituras, lê e se explica. Prega a palavra. Prega o ensino dos apóstolos, o que tem aqui. Irmãos, isso não é para glória nossa. Que isso fique claro. Mas é para que nós tenhamos corações agradecidos a Deus. Porque nós temos uma igreja que pratica aquilo que a palavra de Deus nos deixou. Que se aplica no estudo, na meditação, no ensino da palavra de Deus. Hoje a maioria das igrejas viraram clubes sociais, casas de show. E as pessoas estão muito preocupadas com isso. É um privilégio fazer parte da igreja. Nós lemos no versículo 43, diz que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Temor de Deus. Pessoas reunidas que temem a Deus. Não é aquele medo, o Senhor vai me fulminar. É temor de Deus, eu quero obedecer a Deus. Para fazer parte da igreja, você deve ter isso no coração. Amém? Você tem o desejo. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, por isso eu quero conhecer, eu quero andar em obediência ao meu Senhor. Isso não é legalismo. É desejo de agradar. É preciso conhecer a vontade de Deus. E é preciso ter o propósito correto também. Andar no temor de Deus. Quando a igreja anda no temor de Deus, isso tem consequências. Deus usa aquela igreja. Irmãos, nós precisamos ser fortalecidos no nosso temor a Deus, para que a nossa igreja seja mais usada. Nós vemos aqui que Lucas descreve como uma consequência. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esses dois assuntos estão aqui ligados, numa sequência. A eficácia da palavra, as maravilhas que eram feitas aqui, e sinais pelos apóstolos, tinham como objetivo o benefício do povo e a própria conversão de outras almas. E o benefício do povo, da própria igreja, e a conversão de outras almas, provém do nosso temor. A eficácia da obra, do trabalho da igreja, do trabalho daqueles que pregam, depende em grande parte do temor demonstrado com que a igreja vive. Quando uma alma se converte, não foi a eficácia da oratória do pregador.
é uma vitória dada por Cristo à igreja. Quando uma alma se converte pelo trabalho da igreja, é um privilégio. Você é participante. Amém? Entenda isso, você é participante. Não é o trabalho do pregador, o grande pregador. Não, isso não existe. Pode haver oratória, né, do homem, pode induzir pessoas, mas não converter pessoas. As conversões genuínas, elas são fruto de um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo age eficazmente através da pregação da palavra de Deus, mas tudo isso é promovido pelo próprio temor que aquela igreja, que aquelas pessoas, aqueles crentes que compõem a igreja manifestam, em que eles vivem. Versículo 44 diz: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou seja, conforme eles tinham necessidade. Mas a igreja é também um privilégio de você fazer parte de um grupo, de um corpo, no amor comunitário, amando, cuidando uns dos outros. Na igreja nós não queremos ver ninguém padecendo necessidade. Não é verdade, irmãos? Nós somos poucos, nós somos pobres, mas nosso Senhor é rico, generoso, gracioso. E nós temos como privilégio podermos ser cuidados por Deus, vermos os cuidados de Deus com a nossa vida espiritual e material através da igreja. Você já foi amparado alguma vez pela igreja? Pelos seus irmãos? Recebeu socorro, ajuda num momento de necessidade? Não é confortante você saber como Deus moveu o coração dos seus irmãos, da sua igreja, que conhecem as suas necessidades? É bom, não é? Sentir isso. E é bom também quando a gente tem o privilégio de poder ajudar. Nós não queremos que ninguém padeça necessidade. Mas quando elas surgem, é um privilégio de nós podermos, de Deus estar nos capacitando para podermos ajudar aqueles irmãos. Isso é um privilégio de uma igreja. De nós podermos ter esse amor comum entre nós, esse cuidado. Deus cuidando de nós através dos nossos próprios irmãos. O corpo cuidando de si mesmo. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É um privilégio nós podermos andar juntos não só nos cultos, como nós já vimos, mas nós podemos andar juntos fora deles também. Nós lemos aqui que eles perseveravam todos os dias no templo. Eles se reuniam como igreja, todos eles. E partindo o pão em casa. Esse partir do pão em casa aqui não é a ceia, não é o mesmo partir do pão que nós lemos antes. Eles não faziam celebrações à parte. Mas esse partir do pão em casa aqui era dividir o que eles tinham. Vamos comer lá em casa? Tem um arroz e ovo. Tá bom, eu tenho feijão, eu levo. Na simplicidade, é isso que está mostrando. Na simplicidade da vida diária, eles conviviam juntos. Não precisa de grandes festas, grandes eventos para a gente se reunir. É de nós gozarmos da nossa convivência no nosso dia a dia. O nosso ambiente é esse, é o povo de Deus. É a nossa família, com quem nós convivemos.
com quem nós temos tudo em comum. E no versículo 47, nós lemos: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus, glorificar Ele. Em Efésios 3:21, nós lemos: a Ele seja dada a glória Tá certo? Eu quero ouvir mais gente. A Ele seja dada a glória. Está fraco ainda. A Ele seja dada a glória na igreja. A igreja existe para glorificar ao Senhor. Glorificar a Ele por nossas vidas, por meio das nossas vidas. Contribuir para que outros sejam salvos. Nós lemos aqui, de novo, que eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo, as pessoas viam o temor deles, viam a perseverança deles, e isso era um testemunho real para que outras pessoas fossem atraídas para ouvir sobre a graça de Cristo. A vida da igreja é um instrumento para a salvação do pecador. Nós temos o privilégio de, como igreja, irmãos, apresentar ao mundo o que é o reino de Deus. Porque eles não conhecem. Nós temos que andar de maneira digna, como filhos de Deus, como herdeiros do reino. Amém? E nós podemos mostrar para o mundo o que é, sem ganância. Se as pessoas têm a ideia de que igreja é tudo igual, nós podemos mostrar para eles que a igreja verdadeira de Jesus Cristo não é caça-níqueis, como eles estão acostumados a ver, não é casa de show, não é desfile de moda. A igreja é uma coisa muito diferente do que eles têm, eles generalizam tudo. Irmãos, nós temos o privilégio de poder mostrar o que realmente é a igreja, o que é o reino de Deus. Sendo você um salvo, fazendo parte da igreja, você tem esse privilégio. Você tem um compromisso, lógico, você tem uma responsabilidade com isso. A igreja é lugar para pessoas que tenham responsabilidade com Deus. Mas enxergue isso como uma grande bênção. Você pode fazer. Você pode fazer parte da igreja. E Jesus quer justamente usar a sua igreja. E você tem o privilégio de ser usado por Jesus Cristo através dela. O seu lugar é na igreja, se você é um salvo, é de estar com os salvos, de estar servindo ao Senhor, de estar apresentando o reino, anunciando o reino de Deus. Muitos crentes precisam amadurecer ainda. Mas nós estamos juntos para crescer juntos também, sendo edificados na palavra. Que você possa ter a noção, o entendimento, que hoje Deus possa realmente fortalecer ou te dar esse entendimento, irmão e irmã, da bênção que é você poder fazer parte de uma igreja de Jesus Cristo. Se você faz parte dessa igreja, você possa louvar a Deus por isso. As falhas que a igreja tem, que o pastor tem, que os irmãos têm, que a igreja como um todo tem, elas são comuns porque nós somos homens imperfeitos. Mas nós devemos olhar para as perfeições de Cristo, do nosso Senhor,
nos deixarmos ser guiados por Ele, pelo cabeça da igreja que é Cristo. De nós sermos ensinados nele, de nós sermos fortalecidos no nosso ânimo e na nossa direção por Ele a cada dia. Deus possa sim abençoar a essa igreja. Natália, você, irmã, hoje está ingressando nessa igreja. Você já confirmou a sua fé, como foi lido na sessão hoje mesmo, na ata da última sessão. Você foi questionada publicamente. Você já havia declarado a sua fé antes. Você confirmou isso. E você vai confirmar essa sua fé também declarando através do batismo, publicamente aqui. E você vai passar a fazer parte da Igreja Batista Betel. Você tem responsabilidades agora, tá certo? Mas não esquece que você tem o grande privilégio de fazer parte disso. Tá? Que você possa mesmo crescer na graça com Cristo, aqui com a gente, e ser firme e fiel. Que Deus te dê longos anos, você é jovem ainda, felizmente, porque com a água fria, dizem que jovem sente menos frio. Sua fé vai ser provada. Brincando. Mas você vai estar testemunhando da sua fé e assim ingressando na igreja. Que Deus possa usar grandemente ao longo desses muitos anos que nós esperamos em Deus, que você tenha, que você glorifique a Ele sempre. Que você seja efetivamente participante desse corpo, dessa igreja, crescendo, ajudando outros futuramente. Que você aprenda muito para ensinar muito depois também. Que você coloque o nome de Jesus à frente de todas as coisas.